A proposta para conversarmos pela manhã, eu e Deus, como estamos? Como estamos? Quem é Deus? O que é Deus? Quem é Deus? Talvez seja a pergunta que mais façamos. Não necessariamente o que ainda, mas quem? Porque ainda temos um reducionismo para nos aproximarmos de Deus. Em vez de ampliar os nossos conceitos e sentimentos em relação a Deus, nós muitas vezes reduzimos Deus ao nosso próprio limite. Um materialista, um pensador do século XVIII, Feuerbach, ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, ateu materialista. E ele escreveu o seguinte: dizem que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu, porém, desconfio que o homem criou Deus à sua imagem, à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Porque é o reducionismo que nós criamos. Nós queremos que Deus se aproxime de nós e não nós nos aproximemos dele. Em vez de ampliar o sentimento, ampliar o entendimento, nós queremos reduzir cada vez mais e fazermos um Deus à moda da casa, um Deus à moda das religiões, querendo os finitos em termos materiais, entender o infinito em termos espirituais. A criatura tentando explicar o próprio Criador. Seria uma gota tentando explicar o oceano. Então, esse é o ponto que nós precisamos avaliar. E também fazer uma digressão histórica, tal qual fizemos ontem, para outra finalidade de localizar esse endereço de Deus. Fazemos uma digressão histórica para entendermos a relação das pessoas com Deus. A relação velho-testamentária com Deus. A relação neotestamentária com Deus, a relação pós-espiritismo com Deus, a nossa relação com Deus, a relação velho-testamentária. Nós temos ali a relação de Abraão com Deus, o patriarca, aquele que iniciou a ideia do monoteísmo judaico, futuramente judaico-cristão. Esse ser, esse personagem, Abraão, como ele se relacionava com Deus? Ele se relacionava com Deus no dia a dia. Ele se relacionava com Deus na epifania. Deus conversava com Abraão segundo a linguagem de Abraão, segundo dizia Abraão. Ele sentia Deus, ele dialogava. Aqui não vem ao caso que ele dialogava com espíritos mensageiros de Deus. Não, não é esse o foco. É que Abraão sentia-se dialogando com o próprio Deus. E esse é o ponto que nos interessa. Como Abraão se sentia ao dialogar com os mensageiros de Deus, mas achando que dialogava com Deus. Mas ele tinha um diálogo e apresentava as suas ideias a Deus, seguia as orientações de Deus, mas ele apresentava as suas ideias, ele fazia as suas observações. Na parábola de Sodoma e Gomorra, naquela história que tem por fundo Sodoma e Gomorra, nós temos um diálogo de Abraão com Deus. Deus chama Abraão e diz: destruirei essas cidades. E Abraão diz: Senhor, mas por quê? Ele diz: por causa da iniquidade das pessoas. É uma parábola, mas retrata a ideia da relação de Abraão com Deus. Ele diz: Senhor, mas toda a cidade? E Deus dizia a Abraão: sim, toda a cidade. Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites com o que eu vou te dizer. Mas se nessa cidade tivermos um grupo de pessoas boas, e Deus vira-se para Abraão e diz:
se tiver um grupo de pessoas boas, eu pouparei a cidade inteira. E Abraão fala: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo, mas se não tivermos um grupo de pessoas boas, mas poucas casas de pessoas boas, o Senhor diz a ele: mostre-mas e eu pouparei a cidade inteira. Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo, mas se não tivermos algumas casas, mas somente uma casa de pessoas boas, e o Senhor diz a ele: se uma casa boa tiver, pouparei toda a cidade. Senhor, tu que sabes tudo, mais uma vez não te irrites comigo, e se tivermos uma pessoa boa nessa cidade, mostre-me e eu pouparei a cidade toda. A relação de Abraão com Deus era uma relação de conversa, era uma relação de proximidade, era uma relação de amabilidade e até de persuasão. Ele tentava persuadir Deus, ele tentava falar: Senhor, muda de ideia, Senhor, vai que o Senhor não está pensando direito. Como aquele filho que de vez em quando tenta convencer o pai a atender um pedido do filho, com todos os argumentos, mas uma relação direta, sem temor, uma relação de confiança, de poder dizer: Senhor, em outras palavras, eu não estou concordando muito com o que o Senhor quer fazer, eu acho que o Senhor não está pensando bem, acho que está faltando um pouco de raciocínio. Veja, Abraão se sentia assim para conversar com o Senhor, para conversar com Deus. Não é que Deus falava com ele, não é isso, não é a epifania do Senhor, é Abraão entendendo que era Deus que falava com ele. Então, se Abraão achava que era Deus que falava com ele, pelo menos Abraão falava com Deus, era a ideia dele. E veja que relação harmônica, que relação serena, de entrega, de confiança, de partilha, de troca de ideias, uma relação que nós podemos chamar relação de amizade. Passam-se os tempos, temos outra figura notável, Moisés. A relação de Moisés para com Deus era uma relação de obediência. Ali já era não aquele Deus amigo, epifânico do dia a dia, era um Deus legislador, era um Deus que apresentava leis, era um Deus que exigia cumprimento de suas leis, um Deus que se apresentou a ele num processo direto, e disse: eu sou o Senhor teu Deus. Da mesma forma, Moisés entendia que era Deus que falava com ele, emissários do Senhor, emissários de Deus, mas Moisés entendia que estava falando com Deus. Então aquela relação de Moisés para com Deus era de Moisés para com Deus, mesmo que o para com Deus não fosse Deus. Mas ele entendia, e diz então o capítulo 20 do livro Êxodo, logo no primeiro versículo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, e nem a eles prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, sou um Deus zeloso, que puno, em outras traduções, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Vejam, sou um Deus ciumento, Deus zeloso, em outras palavras, um Deus exclusivista, um Deus que fez todos os povos e escolheu um para ser dele, e os demais não. Um Deus que era chamado Senhor dos Exércitos, um Deus que apresentava leis proibitivas, leis mais fortes, mas essa era a ideia que Moisés fazia e precisava assim desenvolver. Então essa relação era uma relação de obediência.
Não era mais aquela relação de amizade e conversa de Abraão. Abraão, pai de uma multidão. Abrão, pai de um povo. E depois Deus diz a ele: teu nome serás doravante não mais Abrão, mas Abraão, porque não serás pai de um povo, mas pai de uma multidão. E Moisés era o legislador, o libertador, aquele que com a força tiraria os hebreus do cativeiro do Egito. Então era um Deus de libertação, um Deus que libertava, e então haveria ali uma relação de obediência, porque eu sigo o que Ele manda para que tudo dê certo. E esse Deus mandava, esse Deus não conversava, Ele orientava, Ele dava ordem, num processo direto. Escreve diretamente na pedra os seus mandamentos, como diz a passagem do Gênesis. E a relação então de obediência, de medo, o Deus temível, o Deus que ia à frente dos exércitos. Essa era a relação dessa época. Chegamos aos reis, a relação do rei Davi para com Deus. Qual era essa relação? Era uma relação de amor, mas um amor que era mais gratidão, advindo da gratidão, a gratidão de ter sido Deus o libertador e ter sido Deus o vencedor das batalhas. Um Deus que mereceu receber um cântico de Davi, salmo. Era essa relação próxima ao Criador, mas uma relação de adoração, de estar se percebendo ser vigiado, ser olhado e ao mesmo tempo protegido. E aí vemos um dos salmos, Davi dizendo: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus e a fortaleza do meu coração, é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Veja a relação. Diz ele: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. É a relação de confiança, é a relação de proximidade. Como vemos também ele dizer: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Também ao céu, tu aí estás. Se fizer-me no Seol, nas profundezas do abismo, a minha cama lá estiver, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e até a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti, Senhor, a mesma coisa. E assim ele segue o salmo, o enaltecimento de Deus, uma relação de gratidão, uma relação de confiança, de dizer: estou aqui, Senhor, de dizer: o Senhor está comigo,
de dizer confio no Senhor, de estar com Deus. E são todos os salmos alusivos a essa questão de relacionar-se com Deus. E a relação neotestamentária? E essa relação pós-Novo Testamento? Essa relação de Jesus, que disse: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade. E ali Jesus passa a chamar Deus por Abba. O que é Abba? Papai. Abba não é pai, papai, paizinho. Veja a relação neotestamentária, é uma relação de carinho, é uma relação de filho, porque pai, povo patriarcal, civilização patriarcal, sociedade patriarcal, então era natural que ele usasse a figura patriarcal, pai, mas em vez de usar a figura pai, ele usa a figura Abba, papai. E ali ele mostra que Deus é todo bondade. Ele mostra que Deus não fecha portas. Ele mostra que Deus está presente, constante. Ele mostra que Deus se abre para a vida. Ele mostra que Deus não tem um povo, que Ele tem todas as pessoas como o seu povo, como Jesus chamava o povo de Deus, todos nós. Um Deus atemporal, que não era dentro de um circunscrito a um tempo, a um local, era um Deus atemporal para quaisquer épocas. Tanto é que Jesus, em uma das suas preces, que eu reputo uma das preces mais belas, que é o capítulo 17 do Evangelho de João. Todo o capítulo 17 é uma prece feita por Jesus. O capítulo inteiro é a prece, que ele faz agradecendo a Deus a honra de ter estado na terra, e que ele pede a Deus pelos seus discípulos que ficaram e ficam na terra. Ele diz: graças te dou, Pai, porque me enviaste, e glória te dou, porque tu me glorificaste. Não era mais um Deus que punia, perseguia, era um Deus que glorificava. Deste-me a glória de estar aqui no mundo, a mesma glória que tinha junto a ti, antes que o mundo fosse, antes que o mundo existisse, diz lá Jesus na prece. E essa atemporalidade de Deus, Jesus vai dizer na prece. Ele vai dizer: Pai, peço-vos, não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vier a crer em ti por causa das minhas palavras. Peço por aqueles que no futuro viessem a crer em ti por causa das minhas palavras. Quem somos nós, senão os do futuro, que cremos em Deus, que nos relacionamos com Deus, tendo como fito, como caminho, a mensagem de Jesus. Ele pede ali por nós mesmos.
Ele pede ali por nós que aqui estamos hoje, porque todos que aqui estamos hoje cremos em Deus por causa das palavras de Jesus, por causa dos ensinos que Ele nos trouxe. E Ele pediu por nós, porque sabia que Deus, Alfa e Ômega, assim dito por Jesus, o início e o fim, primeira letra e última letra do alfabeto, Alfa e Ômega, porque Ele sabia que esse, em quaisquer épocas, porque para Deus sempre é um presente, tudo é presente. Era assim que Jesus nos ensinava a nos relacionar com Deus. Os discípulos diziam a Ele: mostra-nos o Pai. E Jesus dizia: mas estou convosco. E aí vem aquela belíssima simbologia do Evangelho de João, logo no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, o Logos, a palavra. No princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Tudo que foi feito por causa do Verbo, e o Verbo habitou entre os homens. Não se refere a Jesus, se refere à mensagem que Jesus nos trouxe, a palavra. Tua palavra é a verdade, diz o evangelista João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. Tua palavra é a verdade, e essa palavra habita entre os homens, que nos chega a palavra por Jesus, desculpem-me. Tudo que foi feito por causa do Verbo. E aí vamos mais uma vez ao Gênesis, lá no primeiro capítulo, e olhemos como o autor relata e retrata a criação, o verbo da criação, criar. O bendito aqui pelo Divaldo ontem, que Humberto Holden trabalha esse conjunto de criar e crear, duas palavras, embora hoje só tenhamos na língua portuguesa a palavra criar, mas havia a criação, que era tirar do nada, era o criar da origem, e depois de criado, criava, ou seja, fazia. Lá no Velho Testamento, o verbo criar passou a ser o verbo fazer, e Deus fez o homem. Ele não criou o homem, porque Ele criou o Espírito, e Deus fez. Mas o interessante é que, diz João, tudo que foi feito por causa do Verbo. E olhamos lá a feitura do universo. No princípio era Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. Veja, como surgiu a luz? Deus disse. E Deus disse: nasça a planta que dê semente. E Deus disse: nasça a planta que dê frutos. Nasça a planta da raiz. E Deus disse, Deus disse, Deus disse. Tudo que foi feito por causa do Verbo. E o Verbo habitou entre os homens. O ensino, a palavra habitou entre os homens. E os homens não a conheceram. Vejam que simbolismo, mostrando-nos que a palavra é criadora, que a palavra é para soerguer, não para destruir. Usar a palavra é para erguer as pessoas, é para levantar o ânimo, porque a palavra é criadora, a palavra é Deus. Como estamos nós em relação às palavras que proferimos? Soerguemos as pessoas ou queremos diminuí-las, senão destruí-las?
Que palavra de ânimo estamos levando? Porque essa é a relação neotestamentária que devemos ter para com Deus. Dizia o Cristo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter paz em Cristo, mas como ele diz, eu tenho dito isto, ou seja, nos seus ensinos. A nossa relação com Deus perpassa pelos ensinos de Jesus, pelos ensinos do Cristo. Mas não por teorizá-los, por deixá-los no intelecto, mas para senti-los e vivenciá-los. Não é de Deus para conosco, é de nós para com Deus. Como diz, ou disse, ou escreveu o apóstolo Tiago na sua única epístola: cada um dará contas de si mesmo a Deus. A relação é pessoal, é direta. Como eu me sinto diante de Deus, e não como Deus se sente diante de mim. E aí temos um doutor da lei, capítulo 10, versículo 25 até o 37 do Evangelho de Marcos. Um doutor da lei chega para Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vira-se para ele, terno, sereno, e pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele não pergunta só o que está escrito na lei, ele pergunta: como você interpreta o que está escrito na lei? Como tu lês? Porque não interessa o que está escrito se não entendemos, ou se entendemos a nossa moda exclusivista, egoísta, unicista. E aí ele pergunta, para ganhar a vida eterna, ele pergunta o que está escrito na lei. Como tu lês? E o homem responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso é o que está escrito na lei. Com todo o teu coração, amar a Deus com sentimento, o sentir Deus, o colocar, o pulsar dos nossos corações uníssono com o coração de Deus. Essa sinergia do filho para com o pai, essa sinergia da amizade, com todo o teu coração. Não é com um pedaço do coração, é com todo o teu coração. Deus não se estuda somente, Deus se sente, como dissemos ontem, no final do poema. Onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime expressão, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Mas não se limitou a isso, com toda a tua alma. O que é alma, dizem os espíritos? Espírito encarnado. É a dimensão espiritual do entendimento de Deus. É a criatura imortal relacionando-se com o ser eterno.
O que é eterno não tem começo, não tem fim. A minha voz já está tendo fim. O que é imortal tem começo, mas não tem fim. E amar de toda a alma não é mais com os limites da matéria, são com os olhos da espiritualidade, com os olhos do Espírito. O criado e imortal olhando para o Criador e eterno, fitando a imortalidade e entendendo o que Jesus disse à mulher samaritana: chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai no templo ou no monte, mas adorareis ao meu Pai em espírito e verdade. Pois Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Chegará o tempo, e aí vem: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Chegará o tempo em que entenderemos, em que descortinaremos, em que sentiremos, nos sentiremos e entenderemos. Quando? Questão número 11 do Livro dos Espíritos. Um dia o homem entenderá Deus, quando não mais obscurecido pela matéria, e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus, com todo o teu entendimento. Mas ainda não chegamos nesse ponto, mas então amemos com o entendimento que já temos, porque Ele é o nosso Pai, o vosso Pai, que aqui falamos ontem. No nosso entendimento, não aceitemos ficar aquém do entendimento que já temos. Amemos Deus com esse entendimento que temos. Mas diz mais: com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Que força estamos colocando? O que é força? Vontade. Amar a Deus como vontade, com vontade de amá-lo, senti-lo com vontade de senti-lo, entendê-lo com vontade de entendê-lo, a vontade de aproximarmos-nos de Deus. Não é desejo, é necessidade. Temos necessidade de Deus. Essa necessidade muitas vezes pode ser um vazio existencial. Mas olhemos a vida e percebamos o Senhor da vida, que é Deus. E a vontade virá. E a vontade nos sustentará. Ter o desejo de Deus com toda a tua força. Vejam, essa é a frase, essa é a lei. Não é só o amar, no sentido amar, é com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E o segundo, diz o doutor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nos perguntamos: como estamos nos relacionando com Deus pelo próximo que está conosco? Como estamos amando a Deus no amor que damos e sentimos em relação ao próximo? Estamos no amor eros, egoísta, exigente, o amor de compensação, que para eu amar eu preciso me sentir amado? Estamos no amor estorge, no amor de família, que só amo os meus? Estamos no amor fíleo,
da filantropia, do amar a muitos? Ou estamos no amor ágape, que é simplesmente amar, sem egoísmo? Aquele amor que Pedro responde chorando: amas-me mais do que todos? E ele responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. É o ágape, não é o filho da cordialidade, o filho da filantropia, é o ágape do divino. Aquele amor que desrespeita as regras gramaticais da nossa língua portuguesa, que diz que o verbo amar é um verbo transitivo, porque diz que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amar não é transitivo, o sentimento amar é intransitivo. Quem ama, ama. O alguém é detalhe. Ama. Quem? Quem passar pela frente, quem passar por trás, do lado. Mas nós somos egoístas e dissemos, pela estrutura gramatical, que o verbo amar é transitivo. Eu não posso só amar, eu tenho que amar alguém. Esse é o amar ao próximo. Esse amar ao próximo nos faz relacionarmos-nos direto com Deus e nos dá a condição de poder orar. Orar, a oração que o Cristo nos disse, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tu, quando orares, ora assim, diz ele: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso. Qual pronome possessivo foi utilizado? Nosso. O que é nosso? Nosso significa que esse Pai é de quem? De todos. Se todos somos do mesmo Pai, somos o que entre nós? Irmãos. Estamos nos tratando como irmãos? Então, se não estamos nos tratando como irmãos, como eu direi Pai nosso? Se eu sinto Pai meu, se eu me sinto filho único. Vejam que até para começar a oração, Jesus nos ensina a respeito da relação com Deus. Da relação com Deus, observando a horizontalidade de todos nós, em termos de irmãos, de fráter, de família. Não a família consanguínea, como bem nos ensinou Jesus, a família universal. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão ali fora a te chamar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pergunta Jesus. E ele mesmo responde, olhando para todas as pessoas: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus são minha mãe, são meus irmãos. Ele não rebaixa a família ao nível dos estranhos, ele eleva os estranhos ao nível da família. Esse é amar ao próximo. Essa é a condição neotestamentária para nos relacionarmos com Deus. E essa relação com Deus, a oração, porque esse é o único veículo que nós temos para contactarmos-nos com Deus. Não a oração no sentido petitório, institucional, aquela oração que está lá na questão 659 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta aos Espíritos qual o caráter geral da prece, e eles dizem: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Vejam que interessante. Dizem os Espíritos: orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Eu e Deus, como estamos? Como estamos na oração com Deus? Como estamos nesse caminho de relacionamento da criatura com o Criador? E dizem os Espíritos nessa mesma questão 659, orar, pela oração, melhor dizendo, pode-se louvar, agradecer e pedir. Como estamos nessa relação com Deus?
Louvando, agradecendo ou pedindo, ou implorando, ou exigindo. Louvar. Observemos o Pai Nosso, não começa com pedido, começa com louvor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O reconhecimento, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um total reconhecimento de Deus, da vontade, da lei, da logicidade, da bondade, da justiça, da soberana bondade e justiça de Deus. Um dos atributos lá da questão número 13 do Livro dos Espíritos. Depois ele pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas pede limitadamente, é o pão nosso de cada dia de hoje só. E tem gente que ora assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. O sempre é egoísmo, porque Jesus só pediu o de hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, a justa medida. Então ele vai explicando e vai demonstrando esses 3 elementos dessa relação com o Criador. O louvar, o pedir, sim, mas Simão, pedir como? Se Jesus disse: meu Pai bem sabe do que precisais, antes mesmo de vô-lo pedir. Nós sabemos que Ele sabe, mas também nós sabemos que sem Ele nós não fazemos nada. Então, ao dizer a Ele o que precisamos, o que necessitamos, nós estamos dizendo a nós mesmos que precisamos da força que advém dEle. Dizia o Cristo sobre a oração: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças ou nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. A oração não é um ato de demonstração de fé aos outros, é um ato de relação direta com o Criador. Tu, quando orares, diz o Cristo, entra no teu quarto, fecha a porta, e em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê em secreto, te recompensará. Vejam que expressão. Entra no teu quarto. Que quarto? As casas eram de um cômodo só. Não havia separação de quarto, dormia-se ali, cozinhava-se ali. Não é quarto material. Sim, as casas dos abastados tinham divisões, quando muito cortinas separando ambientes, mas normalmente eram lugares dentro de um salão, dentro de um cômodo só. Então não é quarto material. Entra no teu quarto, entra na tua consciência, fecha a porta, não interessa o que está fora, e em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus, com a consciência em silêncio. Não é o em silêncio de dizer está tranquila, não, ela pode estar atordoada assim, mas naquele momento só os meus dramas de consciência estão em relação com Deus, não as coisas outras, não os de fora, só os de dentro. Porque diz-nos a questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. É ali que Deus nos fala, é ali que nós tiramos toda essa estrutura de sentimento, de essência, de vivência, de experiência, para falar com Deus. Em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê secretamente te recompensará. Não é secretamente te recompensará, é que vê secretamente, porque Ele vê o íntimo, o âmago, que muitas vezes nós mesmos não vemos em nós mesmos, porque mal nos conhecemos.
porque não sabemos de fato quais reações teremos ante a estímulos A ou B. Quantas vezes dissemos, nunca mais farei isso, e fiz? Quantas vezes eu disse, sempre farei, e deixei de fazer? Porque mal nós nos conhecemos. Por isso a questão 919, muito bem citada ontem aqui pelo Divaldo, que eu falo que é uma pergunta, como eu sou mineiro, eu posso dizer com propriedade, é uma pergunta mineira. Porque essa pergunta, ela quer o melhor resultado com o menor esforço. Ela é bem nossa, bem mineira. Ela não pode ser custosa. Porque pergunta-se, qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Meio prático, que não dê trabalho, e eficaz, que dê resultado. Menor esforço com melhor resultado. Olha que pergunta bem capciosa. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Na questão seguinte, entendemos a extensão dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer como fazer. E aí Santo Agostinho dá uma aula de 1,5 páginas, nos ensinando a isso, que não é objeto da nossa conversa, fica como dever de casa, para ler essa página. Tudo isso para nos falar do ver em secreto, do ver no âmago da consciência. E aí oramos. Eu desconfio que Gilberto Gil andou lendo isso, porque ele escreveu e cantou, que eu não vou cantar, em respeito a vocês. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios. Tenho que perder a conta, tenho que esquecer a data, tenho que ter mãos vazias e ter a alma e o corpo nus. Leu o capítulo 6, porque é justamente a essência da nossa conversa com Deus. Não é articulação de palavras, é o expressar do sentimento, é a conexão, resguardada as proporções, obviamente, é dizer como Jesus disse: meu Pai e eu somos um. É sentirmos-nos em Deus, porque Deus já está em nós desde que nos criou. É só nos sentirmos nele. É essa conexão. Para que depois possamos fazer uma outra prece, que eu disse ontem lá na sala à tarde, que eu aprendi com o Senhor, falando numa cidade mineira, São Roque de Minas, lá onde nasce o Rio São Francisco, dessa conexão direta com Deus, desse sentir Deus em nós. E esse senhor disse assim: posso dizer como eu rezo? E ali, naquela cidade pequena, tão pequena que um dia fui lá, disse isso ontem lá na sala, eu fui lá e procurar o endereço de um hotel que eu estava para ir, perguntei: onde fica a rua tal? A pessoa disse assim: o senhor quer ir na casa de quem? De tão pequenininho, ele conhecia todo mundo. Me fala a casa que eu levo, o endereço eu nem sei. E ali, naquele lugar pequeno, bucólico até, em função de toda aquela estrutura geográfica da Serra da Canastra, aquela cachoeira do Cascadanta, linda, descendo a água, que nessa época é caudalosa,
e infelizmente em outra época, um filete. Mas ali o Senhor disse, antes de dizer, um outro Senhor me disse outra coisa lá. Como eu aprendi ali. Deus é justo, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é eterno, imutável, único, onisciente, onipresente, atributos de Deus. E um Senhor disse, o Senhor esqueceu um atributo quando eu disse isso tudo lá. O Senhor esqueceu um atributo, passei pelo dedo, não me esqueci, esqueceu. Eu falei, qual atributo de Deus eu me esqueci? Ele disse, Deus é farturento. E ele está certo, porque Jesus havia dito, meu Pai vos dá a vida e vou lá dar em abundância. E ele foi dizer, Deus é farturento. Mas esse outro Senhor então da prece, o segundo ensinamento, ele diz assim, posso dizer como eu rezo? Eu disse, sim, claro. Eu vou rezar, eu rezo assim, todas as noites eu vou dormir, e deito na cama e diz assim, oh Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. Eu parei e pensei na beleza, na profundidade dessa frase que ele havia dito, porque em outras palavras ele diz o seguinte, Senhor, eu vou dormir, se o Senhor precisar de mim, o Senhor me chama. Vejam, oh Deus, nego velho está aqui, viu? Quer dizer, vai que o Senhor precisa da minha ajuda, estou aí. E eu percebi que eu falo do mesmo jeito, com a mesma frase, mas não com o mesmo jeito, porque eu digo, oh Deus, eu estou aqui, viu? Ou seja, não se esqueça de mim. E ele dizia, não me esqueço do Senhor. Isso é conexão. É esse o fito final dessa relação nossa com Deus, é poder dizer para Ele, oh Deus, precisando de mim é só chamar. Porque eu sei que quando eu precisar do Senhor, nem chamar eu preciso. Aí sim, nós podemos dizer, eu e Deus, como estamos? Bem. Da criatura com o Criador. Aí nós podemos dizer, vivo em Deus. Pensemos nisso. E pensemos na vida que temos. Pensemos na vida que recebemos do Criador. Farta, parca, em termos materiais. Mas pensemos na imortalidade dessa vida. E eu encerro, porque ficou vermelha a tela aqui, dizendo alarme. Está dizendo aqui. E eu encerro com uma história que eu recebi pela internet. Eu creio que o fato narrado nessa história não aconteceu. Aliás, não, eu tenho certeza que esse fato não aconteceu, mas que ele é verdadeiro, é. Acontecer não aconteceu, mas ele é verdadeiro. Porque eu recebi uma história, mais ou menos, que dizia, mais ou menos assim, que havia um homem que queria vender um sítio. E ele andando pela rua se encontrou com o poeta Olavo Bilac e diz a ele, poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? E o poeta pegou um papel, um lápis, uma caneta, sei lá, e escreveu, vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por cristalinas e marejantes águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado alguns dias, o poeta se encontrou com o homem, e perguntou a ele, e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu, nem pensei mais nisso, depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a vida. Talvez nós precisemos de pessoas que anunciem a beleza da nossa vida, para aprendermos a valorizá-la. Nós temos a melhor vida do mundo. Apesar de vários pesares, é a melhor vida do mundo, porque ela é nossa. A minha só eu vivo, a de vocês só vocês vivem. Mas ela foi dada
por quem nos conhece mais do que nós: Deus. E a melhor relação com Deus é viver e agradecer pela vida. E agradecer a vocês pela bondade e paciência, mineiramente dizendo, Deus lhes pague. Muito obrigado.